o alerta que eu queria trazer hoje para todos nós é algo que eu tenho pensado muito. Podemos ver claramente, se você desviar os olhos da sua caixinha, né, que é ali a sua vida, o seu ambiente, e você olhar para o mundo como um todo, você vai ver que o mundo está mudando. As pessoas estão mudando e essa mudança não é para melhor. Você vê, por exemplo, você assiste as notícias e a cada vez que você assiste, pelo menos eu, a cada vez que eu assisto, e eu até faço questão de assistir, porque a gente tem que viver essa realidade, saber a realidade do mundo lá fora, né? Então, você assiste e você vê como que o amor nas pessoas tem se esfriado. As pessoas estão ficando frias e capazes de atrocidades que antes era tão raro, mas que hoje, por acontecer tanto, já está virando algo corriqueiro. Você vê que as pessoas hoje em dia estão mais agressivas e muitas vezes sem razão, uma agressividade sem razão, sem motivo. Você vai nas redes sociais e você vê um ódio gratuito contra as pessoas, né? Uma coisa assim realmente triste. Então isso nos faz ter um temor ainda maior. Pelo menos eu tenho. E quando você olha para isso, se você tem esse temor, se no seu coração, meu Deus, a sua palavra está se concretizando, está chegando o final dos tempos. Está chegando. E uma das provas é exatamente isso. O amor se esfriará de quase todos. O que é o amor, gente? O amor não é essa coisa romântica que você pensa, não é uma paixão, não é essa coisa assim enlouquecedora. Não é isso, isso não é o amor. Isso não é o amor, isso é uma paixão, tem outros nomes, mas o amor, a Bíblia define muito bem o amor. E ela fala que o amor, ele não se alegra com o mal das pessoas, o mal de ninguém. Que o amor, ele resiste, ele tudo suporta. E quem que a gente vê, onde que a gente vê esse amor que tudo suporta, né? É triste, mas é uma realidade e ao mesmo tempo nos alegra, porque a gente vê que é a palavra de Deus se tornando real no mundo. Então, eu estava meditando lá em Hebreus, no capítulo 2, logo no começo, fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que eu entendo com isso? Quando eu comecei a pensar, porque as coisas vão acontecendo na nossa vida, no dia a dia, e a gente às vezes fica assim, meu Deus, como que pode isso? A gente vê cada coisa acontecendo, são decepções, né? Você vê uma pessoa que você achava que era uma coisa, depois é outra. E não é por causa de disse-me-disse, é fato, né? Porque muita gente hoje em dia acredita nos disse-me-disse da vida. Mas o fato, a realidade. Então, às vezes, você vai se decepcionar, com certeza. As pessoas vão nos decepcionar. Por isso que a gente fala, o único que a gente tem que ter os nossos olhos voltados é para o Senhor Jesus. Mas o que acontece? Existem aquelas coisas que decepcionam. Que você fica assim, meu Deus, onde que a gente vai chegar? Mas toda decepção, todo esse sentimento de, meu Deus, onde que a gente vai chegar, nos leva a ter mais temor. É normalmente para nos levar a ter mais temor
e vigiarmos ainda mais a nossa vida. E olharmos ainda mais para a nossa vida, não para a vida do próximo, não para julgar aquele que está no erro, que errou, que caiu, não para julgar, mas falar assim: meu Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família. É para nós vigiarmos. E essa palavra, ela fala do quê? Porque às vezes, eu estava falando com vocês aqui outro dia, você quando inicia na fé, você vai aprendendo tantas coisas, você vai vendo como é sério você buscar um caminho reto e como não é fácil, né? Não é fácil. E são tantas coisas que você tem que atentar, são tantas coisas que você tem que vigiar para você não cair no erro. Estávamos falando outro dia do inimigo, como que Deus quer que a gente trate o nosso inimigo. Não com ódio, não com raiva, não com a felicidade de quando ele leva as chulapadas da vida, né? Não, mas ele quer que a gente guarde o nosso coração, ele quer que a gente se guarde, ele quer que nos guardemos de ter raiva, de ter ódio, de desejar o mal daquela pessoa. Ou seja, vamos orar pelo nosso inimigo. E o que não é fácil. Então, a cada dia que você vai aprendendo mais e mais de como Deus quer que você e eu vivamos, dá aquela coisa assim: meu Deus, o que mais que eu tenho que fazer? Onde mais? O que mais que eu tenho que aprender, né? Então, em vez disso acontecer, de você ficar pensando e ficar se preocupando, porque o fardo dele não é pesado, é leve, ao mesmo tempo que temos que nos vigiar, ele também diz que o fardo dele não é pesado. Por que que não é pesado? Porque em Deus a gente encontra misericórdia. Então, quando você tropeça, a misericórdia de Deus está ali para te levantar, para te ajudar, para você não ficar caído, para você não ficar se batendo, se machucando. Então, muitas vezes você fica preocupado de, meu Deus, o que mais? Não, faz o seguinte: o pouco que você sabe, o pouco que eu sei, é isso que essa palavra falou comigo. O pouco que eu sei, não esquece. Atenta, lembra do pouco que você sabe e pratica esse pouco. Não fica preocupado com aquilo que você não sabe. O pouco que você sabe, pratica. Vive nisso. E a cada momento, aquilo que você vai aprendendo, vai praticando também. A cada dia. Não se desvia desse caminho. Não se escandalize. Não é porque você vê alguém que, poxa, você gostava e você vê aquela pessoa se desviar e você desanima. Não. Não é para a gente olhar o erro e desanimar. É para olharmos o erro e nos fortalecermos. Mais ainda vamos olhar para a nossa vida, vigiar para nos mantermos no caminho certo. Então, não pode existir essa coisa de ficarmos olhando e nos escandalizando. Temos que ter muito cuidado com isso, porque o diabo usa isso para derrubar. Porque quando você olha o erro do outro, você pensa assim: ah, tá vendo? Todos são iguais. É igual o homem, né? Você tem o seu marido e de repente, poxa, você não desconfiava, nem imaginava. Você descobre uma traição. Aí você pensa, tá vendo? Tudo igual. Não é. Não são todos iguais. Foi o seu marido que não vigiou, o seu marido de repente é sem vergonha, era enganoso, mentiroso. Então não é que todos são iguais, assim como as mulheres todas não são iguais. Não são todas iguais. Então, o que temos que fazer nesses momentos não é desabar, é nos fortalecer na palavra de Deus. E é a palavra de Deus, minha amiga, que vai te fortalecer, seja qual for o problema que você está passando, a situação difícil que você está passando, é com filho, é com marido, é financeiro, seja o que for, é na palavra de Deus que você vai se fortalecer. Busque essa força, busque isso, busque naquilo que
realmente pode te levantar. Não fica buscando o que vai te colocar para baixo, o que vai colocar a sua vida em risco. Busca na verdade. Busca na palavra de Deus. Hoje é sexta-feira. É o dia que a gente determina a libertação. Fazemos aquela oração forte, de repente você está aí, cheio de vozes na sua cabeça. Você está fazendo tudo errado. Venha se libertar, busque essa libertação, busque se libertar desse mal que está te aprisionando. Quantas pessoas hoje em dia a gente ouve falar que tem ataque do pânico, depressão, tudo doenças, coisas que são basicamente espirituais. Porque é no seu espírito. A depressão é o quê? É no espírito da pessoa. Então, minha amiga, venha buscar ajuda, venha buscar uma direção, venha buscar a libertação. Vigiemos e vamos praticar aquilo que Deus tem nos dado. Vamos praticar o pouco que sabemos. Não vamos abandonar nem deixar de lado. Era isso que eu queria falar com vocês, esse alerta. Os tempos estão mudando, as pessoas estão mudando, mas não quer dizer que nós vamos mudar também. A palavra diz que o amor se esfriará de quase todos. Então, vamos ser esses poucos que ainda vão preservar o amor. Sejamos esses. Vamos olhar para as pessoas como almas. Não vamos ter ódio daquela pessoa, raiva daquela pessoa que tem feito tanto mal. Vamos ter amor pela alma e odiar o mal que tem usado aquela pessoa. Essa é a direção que Deus nos dá. E é tão difícil, gente. Falar é fácil, né? Mas quando você está vivendo aí o seu marido que está com a amante, e a amante que humilha, que faz e tal, aí você fala assim, como que eu não vou odiar? É quando você entende que por trás disso tudo tem um demônio, tem um mal tentando destruir a sua vida e te derrubar. Então, o seu ódio, a sua raiva, tudo tem que ser voltado contra esse mal e não contra a pessoa. Não contra a pessoa. É isso que Deus quer da gente. É difícil? É. Mas isso é amor. Isso é amor. Um grande abraço para todos vocês. Voltamos na segunda-feira com mais um de Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!